Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos a psicologia, trazer a psicologia de uma forma mais leve, simples e sem complicações. Aqui você encontra temas como autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Para você que ainda não me conhece no Instagram, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber em mais um cantinho nosso. Para você que já me conhece, seja bem-vindo. Pega o café, puxa a cadeira, ou para você que está correndo, fazendo atividade física, vamos juntos, vamos construir mais um aprendizado, mais um momento. Para você que ainda não me conhece, sinta-se em casa. Agora aproveita e compartilha esses episódios com as pessoas que você ama, para que a gente consiga construir juntos, né? A transformação que tanto desejamos para a nossa vida e para a vida também das pessoas que amamos. Hoje nós vamos dar continuidade à série sobre comunicação não violenta. A semana passada, o primeiro episódio sobre os passos da comunicação, nós falamos sobre a observação. Hoje nós vamos falar sobre um que é bem importante, os sentimentos. Afinal, quem nasceu e durante a infância foi ensinado como deveria tratar os seus sentimentos? Eu acredito que poucas crianças passaram por isso. Somos privados de nossos sentimentos e das nossas emoções, como se pudéssemos construir um muro de concreto que separasse cabeça do resto do corpo. Você precisa ser razão e não emoção. As emoções, elas não fazem bem. Engole choro, você não pode chorar, você não pode falar sobre o que você sente. Você tem que ser racional. É como se existisse de fato, né, uma separação entre racional e emocional. Todos nós temos o nosso lado emocional. Talvez você encontre certa identificação com o que eu vou dizer agora. Eu aprendi que eu deveria ser uma menina muito bem educada e comportada, sempre escutar o outro, não responder, principalmente os mais velhos, não se meter na conversa de adultos, não falar sobre as suas emoções e nem falar sobre si mesmo, porque isso não era legal. Claro que eu não cumpri isso do jeito que deveria ser à risca. Eu não fui uma criança tão dentro da caixa assim. Mas quantas crianças elas passaram por isso, de entrar em uma caixinha e ter que ser a pessoa boazinha, aquela criança boazinha que não fala nada, que não faz nada, que não comete erros. Durante muito tempo, as pessoas elas acreditavam que falar sobre as emoções não era algo legal. E hoje nós colhemos um fruto negativo em relação a isso, que são adultos que adoecem por causa das emoções, adultos que adoecem por não conseguir identificar as suas emoções. Quem fala sobre si, em muitos momentos, é visto como alguém egoísta, egocêntrico. Não é bonito pensar em si. É preciso sempre pensar nos outros. Isso foi o que sempre nos ensinaram. Me ensinaram e eu acredito que te ensinaram também isso. Se por acaso você sentir raiva e demonstrar essa raiva, com certeza você ouviu um comentário do gênero: um menino bem educado ou uma menina bem educada não fica com raiva. Uma menina bem educada, um menino bem educado não responde dessa forma. Então vá para o seu quarto refletir um pouco sobre isso. Ou alguns pais chegavam até a bater, né? Então quando a gente vai pensando sobre as nossas emoções, sentir era motivo de culpa. Sentir era motivo de punição. Então você não podia sentir, você até sentia, mas você não podia falar sobre o que você estava sentindo, porque era uma coisa feia. E se você estivesse triste, você tinha que engolir o choro. Se você estivesse feliz demais, você tinha que se conter. Afinal, não dá para ficar tão feliz assim. Que coisa feia ficar triste. Como é que você pode ficar assim?
Ou quando você estava triste, você ouvia: existem pessoas com problemas piores que o seu, então por que você está assim? Muitas vezes, quando você era questionado sobre suas emoções, você preferia ficar calado, ficar em silêncio. Por quê? Porque você não era compreendido, nem o que você falava, nem o que você sentia. Imagine para aquelas crianças que choravam por tudo e que eram repreendidas o tempo inteiro por estar demonstrando as suas emoções. E quando qualquer coisa saía do controle, muitas crianças ouviam: você é mal agradecido, você é egoísta, você é uma criança mal educada. Então a criança ela não tem direito de se chatear, ela não tem direito de sentir, ela não tem direito de expressar. E todas as vezes que você passava por uma situação que sentia alguma emoção, você de novo se julgava e se condenava, reprimindo tudo o que você estava sentindo. Por quê? Porque o que você sente não deve ser expressado. Os homens eles acabam sofrendo muito mais com essa questão do que as mulheres, porque eles aprendem que eles precisam sufocar a tristeza, que eles precisam calar o que eles sentem e eles não demonstram o que eles estão sentindo. Eles só demonstram muitas vezes através da raiva. E esse calar dos sentimentos, ele traz uma angústia muito grande no relacionamento. Por quê? Porque as mulheres sentem, as mulheres elas falam e muitos homens apenas se calam. E no fundo o coração está partido, eles estão tristes, chateados, mas eles não conseguem expressar o que sentem. E essa falta de expressão dos sentimentos, elas trazem prejuízos muito grandes para as relações, inclusive afastamento. Ou você fala sobre as suas emoções, ou o outro não consegue conviver com você. E poder observar os sentimentos, tanto o seu quanto do outro, é fundamental na construção de uma comunicação não violenta, porque você começa a entender que as emoções elas existem e que é muito difícil separar razão e emoção, e que você não precisa correr o risco ou sentir medo de ser manipulado pelas suas emoções. Você precisa entender que você pensa e que você sente, que a raiva, que a tristeza, que a angústia, que o medo, que a felicidade, tudo isso faz parte de você. Tudo isso é você. Se você não consegue se libertar das emoções que você está sentindo, o que é que você vai fazer com elas? Silenciar? Como é que você vai viver silenciando essas emoções? E quando você silencia o que você sente, quando você silencia o que está dentro de você, você não consegue expressar em palavras. E a parte da comunicação que é muito importante é você falar como você sente, é você falar o que você sente, é você falar sobre você. O outro não tem dimensão sobre o que você sente. O outro não tem dimensão sobre o que acontece dentro de você. Os sentimentos, eles são como botões que piscam em um painel de um avião ou no painel de um som quando algo não está funcionando bem ou quando está funcionando bem. Eu lembro que, quando eu falo de painel, eu lembro que quando eu fui internada ano passado, em 2021, chegou um momento que as maquininhas da UTI onde eu estava, minha pressão começou a cair e elas começaram a fazer barulho, e um barulho muito forte. Eu vi a movimentação dos médicos ali dentro. Alguma coisa estava errada, tinha muito médico na sala. E eles se movimentavam para um lado, um mexia o soro, outro mexia em outra coisa, e me perguntavam se estava tudo bem, o que eu estava sentindo. Os botões eles indicavam que algo estava errado, que algo não estava funcionando bem, que tinha uma necessidade ali que não estava sendo atendida. O meu corpo ele pedia algo e os médicos eles estavam tentando atender aquelas necessidades. Podemos nos sentir bem, felizes, aliviados, relaxados, ou podemos sentir medo,
nos achar feios, nos decepcionar, ficar tristes ou irritados, até sentir raiva. Temos bem poucas palavras para descrever o nosso estado de espírito, mas apesar de tudo, continuamos agindo assim. Quando a gente pensa da comunicação não violenta, ela lista com mais de 250 sentimentos e é distribuída aos participantes quando eles começam a pesquisar sobre isso. E muitos sentimentos que estavam ali, talvez as pessoas nem conhecessem, nem sabiam que eles existiam. Sabe por quê? Porque nós não temos um vocabulário bem desenvolvido em relação às nossas emoções. Quando eu estou na clínica aqui, eu peço para um paciente nomear as emoções que ele está sentindo em determinadas situações, existe uma dificuldade muito grande em identificar qual é a emoção que está ali por trás, porque ele não aprendeu a nomear. Ele aprendeu que ele precisava calar o que ele sentia. E quando a gente precisa calar algo, a gente não sabe nomear o que é aquilo. Quando a luzinha se acende, é necessário olhar o que é que está de errado ali. Qual é aquela emoção? Não é que sentir seja errado, mas é necessário entender o que é que aquela emoção quer dizer. O que é que aquela emoção está expressando ali para você naquele momento. E ter uma confusão em relação às emoções faz com que você não consiga comunicar o que você sente. E aí você grita, você esperneia, você trata o outro mal, você se distancia, você é indiferente, porque você não consegue colocar em palavras o que você está sentindo. E a comunicação saudável, ela é expressar o que você sente, é falar o que você sente, como você se sente, não culpando o outro, não julgando o outro, não acusando o outro. É falar sobre você, sobre o que você sente. E o que você sente não tem como negociar. É seu, é o seu sentimento, é o que está dentro de você. Se você sente raiva, isso não te faz a pior pessoa do mundo. Se você está triste, isso também não te faz a pior pessoa do mundo. Se você está angustiado, isso também não te faz a pior pessoa do mundo. Desconforto, ele sempre vai existir, sempre. Somos humanos, nós não podemos viver sem emoções, nós temos emoções. Nós podemos dizer no momento, eu tô com raiva. E por que eu tô com raiva? Hoje eu tô infeliz e tá tudo bem. Eu me sinto impotente, isso me deixa triste. Como eu me sentia impotente quando eu estava internada. Eu olhava para aquilo ali e dizia, eu não consigo fazer nada. Isso me deixava triste, mas ao mesmo tempo eu ficava feliz, porque eu sabia que existia vida ali dentro de mim. E poder identificar quais são as emoções que você está sentindo naquele momento e o porquê você está sentindo vai te ajudar a ter uma comunicação mais limpa, evitando ruídos na comunicação, evitando com que o que o outro sente acaba te afetando de uma determinada forma, porque você vai entendendo o painel das emoções, você vai entendendo como isso está gritando ali dentro de você, o que é que você sente, como é que você funciona, como é que aquilo é representado ali dentro de você. Não cala os teus sentimentos, não cala o que você vive. Por quê? Porque ele está aí, ele existe dentro de você. Quando nós tentamos separar razão e emoção, nós tentamos calar o que sentimos e em algum momento ele vai se expressar. Ele vai ser expresso através das palavras, através do comportamento, através do não comportamento, através do adoecimento. De alguma forma, o que você sente vai ser apresentado ao mundo. Por isso, sempre pare. Reflita no que você está sentindo, entenda como aquelas palavras acabam reverberando dentro de você, qual é o estrago que aquilo acaba fazendo dentro de você, como é que o outro consegue te atingir com as palavras e sem julgamento, sem crítica, fale sobre você, sobre o que você sente, não é o que o outro te faz sentir, é como você se sente, como você se sente. É diferente de você me faz sentir isso. Não, eu me sinto triste. Eu me sinto angustiada. Eu me sinto abandonada quando você passa um tempo sem me ligar. Como você se sente?
Quando você fala sobre o que você sente, ninguém pode discutir, porque é seu. É o seu sentimento, é a sua expressão, é o que você sente, é o que está dentro de você. Isso é indiscutível, é sobre você, não é sobre o que o outro acha, é sobre você. Esse é o segundo pilar da comunicação não violenta, é poder identificar o que você sente. Quando você aprende a gerenciar as suas emoções, entendendo que o que vem de pensamento, ele pode ser gerado a emoção, mas que não necessariamente precisa virar um comportamento negativo, você começa a gerenciar o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Por isso que entender o que você sente é fundamental para que você conduza o restante dos seus comportamentos. O terceiro ponto que nós vamos falar semana que vem são as necessidades. Você sabe quais são as suas necessidades no momento que você está conversando? Ou na vida, quais são as suas necessidades? Nosso podcast, ele fica disponível toda sexta-feira, às 6 horas da manhã. Para você que me acompanha já há um tempo, é muito bom ter você aqui. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Aproveitem o final de semana, se conectem com você. Aproveitem o dia, curtam quem você é. Afinal, nós só podemos construir uma história diferente quando estamos realmente conectados com quem somos. Você é muito especial, nunca esquece disso. Uma linda sexta-feira para você.